Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, podemos nos assentar, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação desse santuário. No tempo de Jesus, bem como no Antigo Testamento, uma das piores doenças, um dos piores sofrimentos que um cidadão humano podia sofrer naquela época era a questão da lepra. A pessoa sofria 3 vezes quando ela se encontrava com lepra. Ela sofria uma dor física, obviamente, ela sofria uma dor moral, porque ela obrigatoriamente ela tinha que deixar sua casa, deixar sua comunidade, se afastar da sua cidade, se afastar da sua família, e pensem vocês, tinham que se juntar a uma comunidade de também pessoas com lepra, tinha que colocar uma sineta no pescoço, como se fosse um animal, e não podendo trabalhar, vivia na mendigância, e se alguém jogasse alguma coisa no chão para comer, era o que eles tinham para se alimentar. Muitas vezes se encontravam colônias de pessoas leprosas, mas à medida que a carne ia ficando corroída, não podiam trabalhar. Olha a situação. E sofriam uma terceira discriminação, a discriminação religiosa. Naquele tempo, no tempo de Jesus e no Antigo Testamento, eles acreditavam que uma pessoa leprosa era castigo de Deus, uma pessoa que não deveria ser tocada, não deveria ser amparada, ajudada. Era a mentalidade daquele tempo. E aí eu já começo perguntando para você em casa, quem são os leprosos de hoje que a gente também, de uma certa forma, afasta, manda para fora, joga à margem da sociedade, e nem sequer a gente dá voz e não dá vez para poder ser escutado ao menos. Quem são essas pessoas no dia de hoje? Segundo ponto que a gente pode se lembrar para poder compreender o Evangelho de hoje: uma pessoa tranquila, normal, não podia tocar numa pessoa leprosa, porque ela também, segundo a mentalidade daquele tempo, se tornava uma pessoa impura diante de Deus e diante da comunidade. O simples fato de tocar tornava uma pessoa impura. Então, ninguém ia ao encontro dessas pessoas. Todo mundo rejeitava e jogava no canto. Ninguém queria saber delas. Era rezar e pedir pelo amor de Deus para não ficar com lepra. Outro ponto importante que a gente vê aqui no Evangelho de hoje. Então eu vou colocando os pontos e aí cada um vai fazendo a sua reflexão dentro da sua realidade. Um ponto importante para a gente colocar aqui no Evangelho de hoje: a tomada de atitude do leproso e a manifestação da fé do leproso. Isso que eu disse no começo da missa. O leproso poderia sentar em uma pedra, ficar choramingando e terminar a vida dele assim. Mas ele não ficou feliz com a vida que ele estava. Ele viu em Jesus uma oportunidade de mudança. Como a gente também enxerga em Jesus uma possibilidade de mudança. Porém, o primeiro passo tem que ser nosso. Não adianta a gente colocar tudo nas costas de Deus, que Ele faça tudo e a gente cruza o braço, glória a Deus, e tudo vai mudar da água para o vinho. Não vai. Não vamos ver o Evangelho de forma mágica, não é. Evangelho não é magia. Primeiro ponto que a gente foca aqui, o Evangelho nos aprende. O leproso, ele sai da sua comodidade, da sua tristeza, e ele vê uma oportunidade de mudança. E por isso ele vai ao encontro de Jesus.
Mesmo sendo massacrado, todo mundo falando na cabeça dele, você não pode se aproximar de nós, você não pode chegar perto de nós, não. Ele viu na pessoa de Jesus uma possibilidade de cura, de mudança de vida. Assim como nós também vemos uma possibilidade de mudança, de cura, quando participamos da Eucaristia, quando estamos na presença de Deus. Porém, Jesus nos pede, dê o seu primeiro passo. Largue aquilo que é necessário largar, assuma aquilo que é necessário assumir e seja fiel e perseverante nas suas coisas. Um outro ponto que a gente pode enumerar no Evangelho de hoje, importantíssimo, Jesus toca o leproso. Por isso que eu disse para vocês, naquele tempo não se tocava leproso, se tornava impuro. Jesus quebra essa mentalidade da impureza. Tocar o leproso significa que aquele que está do lado de cá e tem a possibilidade de ajudar o do lado de lá, ele vai ao encontro e ajuda. Essa é a lição que a atitude de Jesus faz para nós no Evangelho. Aquele que tem disposição para ajudar, ele vai ao encontro para ajudar. Ele não fica esperando e muitas vezes ele não fica fingindo de morto. Ah, não é comigo. Então, tocar o leproso no Evangelho significa que eu vou ao encontro daquele que precisa. É claro que eu vou ajudar dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu posso ajudar. Por quê? Porque primeiro a gente vê na pessoa uma disposição de querer mudar. E por isso a gente abre as portas e dá oportunidade, a ajuda de mudança às pessoas. Como também nós, muitas vezes, como leprosos, que a gente pode estar, a gente também reza a Deus para que alguém venha ao nosso encontro e nos dê uma luz, uma possibilidade de mudança. Lembrando sempre disso, primeiro passo é nosso. Primeira decisão tem que ser nossa. Não adianta a gente ficar tudo atribuindo a Deus, se a gente também não se levanta e com a nossa fé a gente vai batalhar e lutar para que as coisas aconteçam, para que as mudanças aconteçam. Por isso então Jesus nos convida a ir ao encontro daquele que necessita. É claro que com misericórdia, com carinho, mas também sempre lembrando essa pessoa, a importância dela também na colaboração para que as mudanças aconteçam. Outro ponto bonito no Evangelho de hoje, que precisa ser aqui também elencado. Jesus, quando cura o leproso, ele não fica buscando holofote, não fica buscando palma, não fica buscando oba-oba. Ele se retira para o deserto para a oração. Uma coisa bonita de Jesus, a importância da oração. O que vai manter a nossa fidelidade, o que vai manter a nossa perseverança, para a gente não cair de novo no erro, para a gente não cair de novo nas coisas ruins da nossa vida? Vida de oração. Vida de oração significa o quê? Conformidade à vontade de Deus. Para que eu rezo, Padre? Para que a gente reza? A gente reza por dois motivos. Primeiro, para a gente entender a vontade de Deus na nossa vida. E segundo, para a gente continuar fiel e perseverante nas coisas de Deus. É para isso que Jesus rezava. Jesus rezava por dois motivos. Primeiro, para entender a vontade do Pai. Vocês podem pegar no Evangelho. Antes de qualquer atitude importante que Jesus fazia, ele se retirava para rezar. Antes de se entregar na cruz, ele se retirou para rezar, suou sangue. Antes de fazer uma coisa extraordinária na vida de alguém, ele se retirava para rezar. Antes de escolher os 12, ele se retirava para rezar. Então o Evangelho de hoje mostra para nós a importância da oração. Como é que eu vou dizer que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não estou na intimidade de Deus? Não dá para entender. Se eu não estou na intimidade de ninguém, isso significa que eu não conheço essa pessoa. Estar na intimidade com Deus não é só pegar um livro, ou ler um livro, ou entender Jesus racionalmente. É colocar a caridade em prática. Isso que é essencial. É colocar a misericórdia em prática, a caridade em prática. É colocar a vontade de Deus em prática. Então não é porque eu pego, leio um livro de 500 folhas, entendi Jesus racionalmente. Muito bom, você vai fazer um discurso bonito, uma palestra linda de morrer. Mas e a vivência? É a vivência que também conta. Então hoje o Evangelho nos pede também.
Muitas vezes a gente tem que entrar na intimidade de Jesus para poder entender o que Jesus quer de nós em determinados momentos da nossa vida, e isso a gente faz pela prática da oração. E cada um tem o seu jeito de rezar, tem sua maneira de entrar na intimidade com Deus. A pergunta é: sejam sinceros com vocês mesmos, e eu vou ser sincero comigo mesmo. Como que anda a nossa vida de oração? Será que eu só rezo na hora que a corda aperta o meu pescoço, na hora que me é tirado alguma coisa? E aí o que a gente deveria fazer todo dia aos pouquinhos, mais constante, a gente quer fazer tudo de uma batalhada só, né? O que eu não rezo em um ano, eu quero rezar em uma hora só. Não é assim. Boas amizades são constantes e feitas em pequenas gotas. É entrando na intimidade da pessoa que você vai conhecer a pessoa, que a pessoa vai se revelar para você e você vai se revelar para a pessoa. Por quê? Porque daí você ganha confiança. Mas, se eu vivo uma fé superficial, de boca para fora, e se eu começo a enxergar Jesus como uma cibalena, como um sal de frutaeno, que eu só pego o remédio na hora que eu estou doente, mas eu não fico preocupado também com a manutenção da minha saúde, muita gente faz assim com Deus, só lembra de Deus na hora que a coisa aperta. Olha, situações difíceis, problemas, dificuldades, a gente sempre vai ter na nossa vida. Isso faz parte da nossa criaturalidade humana, mas é imprescindível que a gente sempre mantenha uma caminhada constante com Deus, diária com Deus, de intimidade com Ele. E isso a gente consegue através da vida de oração. Não estou pedindo para vocês ficar o dia inteiro rezando, esquecer que tem que trabalhar, que tem que cuidar da família, não estou pedindo isso. Mas é no dia do seu trabalho, no momento do seu trabalho, quando você está cozinhando, lavando, passando, trabalhando. Não custa a gente elevar também o nosso coração, a nossa mentalidade a Deus, nossa cabecinha a Deus. Oh meu Deus, me ajuda nisso, me dá luz para aquilo. Dá o Espírito Santo para poder dar uma resposta certa para o fulano, me ajuda a fazer uma boa decisão que eu vou fazer aqui para a minha família, no meu casamento, no meu caso, no meu sacerdócio. São pequenos momentos mais constantes, é que vão fazer a gente ser fiel a Deus, é que vão fazer a gente entender a vontade de Deus, muito bem explicitado por Jesus no Evangelho. Podemos achar muitos outros pontos importantes aqui. Por isso eu convido a vocês com calma, com tranquilidade, primeiro reze ao Espírito Santo, pegue esse Evangelho de hoje e coloque diante da sua vida, daquilo que você está vivendo hoje, e se pergunte, o que esse Evangelho quer dizer para a minha vida hoje, para a minha situação hoje? Apenas eu levantei alguns pontos importantes no geral, mas cada um de nós estamos passando por uma situação hoje, cada um de nós estamos vivendo uma situação hoje, e por isso peça ao Espírito Santo sem medo, o que esse Evangelho de hoje, o que esse leproso de hoje tem para me ensinar, tem para me dizer, tem para me mostrar. Muita coisa boa vai surgir no seu coração e para a sua vida. Da mesma forma, na primeira leitura de hoje, a carta de São João vem dizer aquilo que a gente já sabe muito bem, que a gente só vai encontrar respostas para a nossa vida, a cura para a nossa alma, na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos como central da nossa fé Jesus Cristo. E o que a gente faz para poder conquistar a graça de Deus através de Jesus, a cura da alma através de Jesus? São 3 os testemunhos, como diz a primeira leitura: a água, o sangue e o Espírito. A água fica claro para nós que é o santo batismo. É o santo batismo. Nos abre as portas para a gente receber a cura e, acima de tudo, a graça de Deus na nossa vida. Domingo nós já vamos celebrar o batismo de Jesus, o início da sua vida pública. E aí é bom a gente refletir um pouquinho o nosso batismo, o compromisso que nós assumimos e confirmamos no dia que recebemos o sacramento da crisma. Será que a gente leva a sério o nosso batismo? Será que a gente tem consciência que se eu sou batizado, eu sou compromissado com Deus, de ser discípulo e de anunciar através da minha vida, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas carências, apesar da minha fraqueza, mas sou convidado a ser discípulo dele? E se achegar cada vez mais perto dele, tendo Cristo como modelo da minha vida?
Segundo ponto que testemunha Jesus Cristo e nos abre a porta para a graça com Ele, o sangue. O sangue representa a Eucaristia, seu sangue derramado na cruz, sacrifício, renúncia. Por isso, o sangue é testemunho da centralidade da nossa fé em Jesus. E terceiro ponto, o Espírito Santo. Tudo que a gente deveria rezar, tudo que a gente crê, tudo tem que ser respaldado e protegido pela ação do Espírito Santo. É o Espírito que abre a nossa cabeça, é o Espírito que põe palavra certa na nossa boca, e é o Espírito Santo que põe a atitude certa nas horas mais incertas da minha vida. Por isso, não tenha medo e tenha fé. Peça a ajuda do Espírito Santo de Deus. É triste que tem gente que só lembra que tem Espírito Santo no tempo de Pentecostes. Chega na igreja, vê uma bandeira cheia de pombinha, nossa, Espírito Santo. Mas está desde o dia do nosso batismo o Espírito Santo em nós. Uma das graças que recebemos no nosso batismo é a graça santificante. É o que nos ajuda a entender e a chegar até a Deus. É o que faz o ser humano buscar Deus. Mas quem que é essa graça santificante no fundo? É o Espírito Santo. Mas pena que a gente se esquece dele. Nós só lembra de Jesus, Deus Pai, e o Espírito Santo, coitado, ele fica de lado. Mas a gente não consegue entender palavra de Deus, a gente não consegue entender Jesus e nem o Pai na nossa vida, se não tem a ajuda do Espírito Santo. Os três caminham juntos. Então não tenha vergonha, nem medo e nem duvide. Está em dúvida, não sabe que caminho pega ou que decisão toma, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Ele é o grande testemunho de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo nos leva para Ele. O Espírito Santo que estava em Maria, fazia com que Maria, que Nossa Senhora, fosse ponte para a gente, para chegar aonde? Em seu Filho Jesus. O que Maria falou na bodas de Caná? Fazei tudo o que Ele vos disser. Eu não resolvo, eu intercedo, mas quem resolve é meu Filho Jesus. E que bom que a gente tem essas pontes para chegar até Jesus, esses testemunhos para chegar em Jesus. Nossa Senhora, os santos. Vamos pegar a vida dos santos, Frei Galvão e dos outros santos que a gente tem em nossa devoção. Todos só querem mostrar uma única coisa: Jesus Cristo. Cada um tem o seu carisma, tem o seu dom, tirado da onde? De Jesus Cristo. Então não tem para que tirar Jesus Cristo do centro da nossa vida e colocar outra coisa. E é isso que a gente infelizmente muitas vezes faz. A gente tira Deus do centro da nossa vida quando a gente quer pegar um caminho mais curto, menos difícil, menos sofrido. Aí o que nos oferece na nossa frente, às vezes a gente acaba caindo. Tá certo que muitas vezes a gente está meio que cansado por causa das dificuldades da vida, e qualquer coisa que oferece é mais fácil, pá. Só que a gente acaba tirando Deus da nossa vida. A gente não escuta mais a Deus. A gente faz do nosso jeito. A gente pensa que a nossa vida é aqui e acabou tudo. Não. A gente sabe que tem uma alma, tem um espírito. E a gente sabe que por mais que você não queira, e por mais que você lute e fuja, o seu encontro final é com Deus. Porque é dele que a gente veio. É dele que a gente veio. Nosso respiro de vida veio dele. Então é para ele que a gente vai voltar. Você pode passar uma vida inteira fugindo de Deus, rejeitando a Deus, dizendo que Deus não existe, mas eu vou dizer para vocês, no fim é com Ele que você vai se encontrar. Não sei por que muita gente foge, mas é com Ele que a gente vai se encontrar. Por que não, desde já, a gente ser mais dócil à sua palavra, ser mais dócil a fazer sua vontade? Por que não já não aproveitar desde já a sua graça, o seu amor, sua misericórdia? Fica aí a indagação para nós. Por isso, mais uma vez, nesse dia de hoje, precisamos mais uma vez, com a fé desse leproso: Senhor, cura-nos da nossa lepra. Muitas vezes a minha saúde está ótima, minha pele está ótima, mas a lepra está no meu coração, a lepra está no meu espírito, a lepra eu contraí nas minhas atitudes erradas, que a gente chama de pecado. Você pode até botar uma maquiagem, você pode até tentar disfarçar, mas a lepra está lá, na carne do nosso espírito. Por isso é que a gente está aqui na missa hoje, nós todos. Senhor, cura-nos da nossa lepra. O Senhor sabe onde é que está a nossa lepra. Traga-nos de novo um coração puro, um coração decidido, coração de sabedoria,
que o Senhor sabe que é tão importante para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos a ficar em pé, vamos elevar as nossas preces, e a cada pedido, com a fé do leproso